O novo governo só começa em janeiro, mas o trabalho precisa começar desde já, afinal são apenas 2 meses de transição. Pensando nisso, na semana passada o Ministério Público Federal entregou um documento aos 2 candidatos, dando orientações sobre esse processo de transição. O repórter Matheus Magalhães está na sede do governo do estado e vai trazer os detalhes para a gente ao vivo. Bom dia, Matheus. Bom dia, Murilo. Bom dia a todo mundo de casa que nos assiste. Estamos aqui no Centro Administrativo de Natal do Rio Grande do Norte, em frente à Governadoria, sede do Executivo Estadual. E é aqui que, a partir de janeiro, vai ter uma nova equipe. Vão ter novos assessores, vão ter também novos cargos comissionados no Estado, não é isso? Então, é muito trabalho pela frente. O Ministério Público Federal fez algumas recomendações para que o novo governador eleito, o senhor Robson Faria, do PSD, tenha algumas adequações aí, inclusive facilite o trabalho tanto dele quanto do próprio Ministério Público Federal. Aqui ao meu lado está Kleber Martins, que é procurador da República. Que recomendações são essas? Procurador, bom dia. Bom dia. Na realidade, são orientações, certo? O Ministério Público Federal não está criando nada. Essas orientações já existem da parte do Tribunal de Contas do Estado e são medidas salutares, são medidas pedagógicas para que nós tenhamos uma transição de governo profissional, sem amadorismo, para que o novo governador ele já vá se inteirando desde hoje, que embora formalmente ele só vai ser empossado a partir de 1º de janeiro, mas na prática, hoje é o primeiro dia de trabalho dele. Seria importante ele formar essa equipe de transição, assim como a governadora, que tem 2 meses aí pela frente do final do seu mandato, para que ela apresente ao novo governador e à sua equipe de transição a situação atual do estado do Rio Grande do Norte, certo? Tanto no que diz respeito à folha de servidores ativos e inativos, o rol das obras que estão em execução, das obras que estão paralisadas, a dívida do estado a título de precatórios, os bens móveis e imóveis que o estado possui, para que o governador eleito não deixe para tomar pé da situação do estado apenas a partir do dia 1º de janeiro, porque talvez ele desperdice um tempo precioso. Vamos lá, essa equipe de transição na prática vai ser formada de que forma? São funcionários, são servidores, cargos da atual governadora, da Rosalba Ciarline do DEM, que vão ter que trabalhar com Robson? É assim que funciona ou não? Veja só, na realidade a formação de uma equipe de transição não está prevista em lei, não é uma obrigação, mas tendo em vista a evolução da nossa sociedade, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, quando transmitiu o cargo para o presidente Lula, eles já formaram equipes de transição e isso vem se repetindo em alguns estados da federação. Nós consideramos isso uma medida extremamente saudável do ponto de vista da gestão governamental. Então a governadora ela é livre para escolher os seus nomes, assim como o governador eleito também, pessoas de sua confiança, pessoas em quem ele confia, pessoas habilitadas que entendem de contabilidade, de auditoria, de gestão pública. Então, eles são livres para formar essas equipes de transição para que uma dialogue com a outra. E caso haja alguma dúvida da parte do governador que está entrando, eles têm aí 2 meses pela frente para esclarecer esses pontos, certo? Para que quando ele assuma formalmente o governo do estado, no dia 1º de janeiro, ele diga: eu tenho certeza que eu recebi o estado nesta situação. Assim como a governadora que sai também diga: eu tenho certeza que entreguei o estado nesta situação. Mesmo se tratando apenas de uma orientação, tem prazo para que isso aconteça? A sugestão de vocês foi que daqui a 5 dias já houvesse essa primeira reunião. Na realidade, 5 dias para a formação da equipe de transição, né? Então, a partir de então, eles já vão dialogando. O ideal, como o governo do estado ele é dividido em secretarias, é que cada secretaria forneça a esta equipe de transição o seu próprio panorama. A situação das licitações, a documentação para as prestações de conta aos órgãos federais, à União, aos seus ministérios, certo? A situação dos respectivos servidores, enfim, todo o cenário de cada secretaria de estado. Então, o governador eleito ele vai ter a oportunidade de, antecipadamente, ele ir analisando e se preparando para que, a partir do dia 1º de janeiro, ele já encontre uma situação, digamos assim, redonda, certo? Pronta para ser administrada. A atual governadora já sabe, já recebeu esse documento? Sim, nós expedimos na sexta-feira para ela. Se ela não recebeu na própria sexta, fatalmente estará recebendo hoje. Então, hoje, digamos assim, é o 1º dia do final do mandato dela, né, após as eleições. Ela vai ter todo esse prazo aí de 2 meses, que eu já considero curto, né, para a apresentação da situação de uma máquina complexa, como é o governo do estado, uma máquina que administra bilhões de reais, né? Então é importante que
cada dia ele seja utilizado de forma inteligente e que haja realmente uma dedicação disso para que essa transição seja tranquila e profissional. E fora isso, ainda tem duas recomendações, duas orientações que, na verdade, não deviam nem ter sido orientadas, devia ser praxe, né? Que é o rigor nas licitações e prestação de conta com os convênios federais e as parcerias, não é isso? Exatamente. Na realidade, estas orientações já constam de lei, certo? Inclusive, quando elas não são observadas, isso pode resultar a configuração de um crime e de um ato de improbidade, mas não é desejo do Ministério Público chegar ao ponto de ter que entrar contra essas medidas. Nós somos fiscais da lei, mas nós não só agimos quando o prejuízo está ocasionado. Nós agimos atualmente de forma preventiva e cada vez mais a sociedade vai nos ver fazer isso. Então, assim, o nosso desejo é que esse tipo de situação não aconteça, porque não só configura essas ilicitudes, como pode derivar um grande prejuízo ao Estado, como a falta a inscrição no cadastro de inadimplentes, o impedimento de receber verbas federais, enfim, isso não é desejo de ninguém. Muito obrigado, Kleber Martins, procurador da República, um bom dia para o senhor. Então é isso, né, Murilo? A gente vai ficando por aqui, sabendo que a partir de janeiro tem uma nova equipe subindo essa rampa aqui, trabalhando na governadoria. Lembrando também que o Ministério Público Federal acabou de falar aqui que eles continuem investigando tudo isso e que haja poucos problemas para serem constados, né? E que a gente também traga boas notícias, melhores notícias, né, Murilo? Com certeza, a expectativa de todo mundo. Muito obrigado, Matheus Magalhães. E olha só, a gente falou aí sobre transição, né, nessa entrevista que o Matheus fez com o representante do Ministério Público Federal, relacionamento entre o futuro governo e o governo atual. A gente espera que dê tudo bem aí, que fique tudo tranquilo para o próximo ano, mas há uma expectativa também sobre a formação da equipe de governo que vai assumir a partir de 1º de janeiro. Em entrevista coletiva concedida após a divulgação do resultado, o governador eleito Robinson Faria, do PSD, garantiu que vai priorizar a formação de uma equipe de secretários, uma equipe mais técnica. E a expectativa que todos nós temos, né? Pelos problemas da saúde, educação, segurança pública, a gente espera que as indicações sejam técnicas.